Fala galera, ligado aqui no canal All Sport, chegando para mais um vídeo agora repercutindo tudo o que aconteceu na rodada 15 do Brasileirão. O Brasileirão já voltou assim com 3 rodadas, uma atrás da outra. Nesse meio de semana vai ter rodada de novo. O Brasileirão não para, vem com tudo aí. A gente vai repercutir tudo o que aconteceu na rodada 15. Tivemos alguns clássicos, várias coisas legais acontecendo. E a gente vai aproveitar o gancho aqui dos jogos para já estar falando sobre alguns assuntos que acabaram que não deu tempo de comentar. Então, por exemplo, no jogo do Flamengo, um dos assuntos principais que vão ser abordados é toda a questão envolvendo o Pedro, a polêmica que foi. No jogo do Galo, a gente vai chegar a citar toda a questão envolvendo o Dudu que aconteceu, no final da semana passada. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Mas não esquece de deixar o seu like, confere se você já está inscrito no canal. Percebi que tem muita gente que assiste o vídeo, mas não está inscrito. Confere aí se você já está inscrito. Não esquece o like, compartilha com os amigos para ajudar nesse crescimento que o canal vem tendo. E vamos lá então. Rodada 15. Finalmente a gente teve uma rodada completa no Brasileirão, porque as rodadas anteriores tiveram ou os jogos dos clubes do Mundial, que foram atrasados, e a rodada do meio de semana, como a gente falou no último vídeo, está sendo incompleta por conta dos playoffs da Sul-Americana. Essa rodada tivemos os 10 jogos, começando no sábado à tarde. E o que a gente vai fazer? Vai ser parecido com o que a gente fez no último vídeo. A gente vai falar todos os jogos, e aí em alguns jogos, quando a gente tiver algo maior para comentar, a gente vai falando aqui aos poucos. Primeiro jogo que teve, no sábado à tarde, Fortaleza 1, Bahia 1. Foi um jogo assim, o jogo fica 1-1, mas se não tivessem os gols impedidos, poderia ter sido 4-3 para o Bahia. Foram vários gols anulados, alguns, assim, sem dúvida, de que mereciam ser anulados. Outros geraram bastante polêmica ali. A torcida do Bahia sai reclamando bastante da atuação do VAR ali, do juiz. Eles se sentiram muito prejudicados, mas o resultado final foi 1 para o Fortaleza, 1 para o Bahia. Fortaleza que demitiu o técnico Vojvoda, ele que estava há 4 anos no clube. Foi o primeiro jogo ali, sem ele. Então é complicado, pensar que o Fortaleza, que a gente se acostuma a ver tão bem, a disputar Libertadores, a chegar longe em Sul-Americana, o Fortaleza está na zona de rebaixamento, está mal, mas conseguiu ali, arrancar o empate com o Bahia, que vem numa fase boa. 1-1 jogo. Ainda no sábado tivemos Vasco e Grêmio. O Vasco perdeu um caminhão de gols. Foram mais de 30 finalizações do Vasco. Assim, é um número muito alto. Um dos maiores números de finalizações, na história do Brasileirão. É muita finalização, mas o Vasco não saiu do 1-1. O jogo foi ali, o Vasco perdendo várias oportunidades, chutava algumas de longa distância ali, não conseguia furar a defesa do Grêmio. Chega a fazer um gol, mas toma um empate ali, um lance bobo ali, um vacilo da defesa, e o Vasco sai no empate. O Vasco que não vem numa fase boa, acabou de ser goleado, na Sul-Americana. Empate com o Grêmio, que também não vem bem, perdeu na Sul-Americana também. Então assim, um jogo de dois clubes que estavam desesperados, numa fase ruim, acabou saindo 1-1. Mirassol 3, Santos 0. O Mirassol, que já foi destacado aqui no último vídeo, que vem sendo um dos destaques. Na última rodada o Mirassol tinha empatado com o Palmeiras, ou seja, um bom resultado. Jogando em casa, venceu o Santos por 3-0. E aí entra a questão negativa da parte do Santos. O Santos acabou de ganhar do Flamengo de 1-0. Todo mundo pensou que, poxa, é agora então que é a hora do Neymar fazer mais um grande jogo, do Santos conseguir uma vitória, confirmar ali, uma boa fase. Não dá pra dizer boa fase por conta de uma vitória, mas era uma vitória contra o Flamengo que tinha tudo para dar moral pro Santos. Só que não foi o que aconteceu. O Santos volta, um saldo mais do que negativo, 3-0 pro Mirassol. E o Mirassol segue fazendo, a campanha histórica deles, conseguem mais uma vitória. A gente havia colocado aqui os números no último vídeo do Mirassol, eles conseguem mais uma vitória. O Mirassol que vem muito bem no Brasileirão. Eles estão na 7ª colocação com 21 pontos. Ou seja, 21 pontos em 13 jogos. Assim, é um número que talvez o torcedor mais otimista do Mirassol antes do campeonato não faria essa projeção. Mas o time continua muito bem. Venceu a equipe do Santos, que voltou para a zona de rebaixamento. E aí fica a questão do alerta, O Santos fez uma vitória importante, mas alguns podiam até ter se iludido, então agora o Santos vai voltar a brigar lá em cima. A realidade parece ser a mesma. O Santos continua brigando para não cair, Eu acredito que não vai cair. O Santos tem o Neymar, tem alguns outros jogadores que conseguem se destacar. A questão que pesa muito contra o Santos é justamente o treinador,
que faz mudanças que não fazem muito sentido, escalações que não tem muita coerência e o clube parece que não vai para frente. Vamos ver aí quanto tempo ainda mais o treinador do Santos vai ficar, vamos ver se ele vai durar muito. A tendência é se o Santos mantiver esse desempenho, que logo logo ele caia também. Talvez o grande jogo do sábado, São Paulo e Corinthians. E o São Paulo vence o jogo 2-0 para o São Paulo, 2 gols do Luciano, que fez um baita jogo ali. O São Paulo consegue jogar bem, mesmo com todos os desfalques que a gente sabe que o São Paulo vem tendo. O São Paulo tem tido vários problemas com lesão. Então é aquilo, né? Pega muito a questão do São Paulo ter um bom elenco. Talvez até teria um bom elenco. O 11 titular seria realmente um time incrível, mas várias lesões vão acabando minando isso. A confiança do São Paulo não estava lá em cima, né? Chegaram a demitir o Zubeldia. E o São Paulo, em determinado momento da rodada, estava entrando na zona de rebaixamento. Então, assim, era uma situação desesperadora, porque é um clássico, e se perdesse, a situação ia se complicando ainda mais. Mas o São Paulo faz um grande jogo, né? Tem tudo agora, né, para engatar uma boa sequência, a moral lá em cima com essa vitória. E o grande destaque, Luciano, com os 2 gols dele, foi uma baita partida dele. Ele que é um jogador que sempre gera muita polêmica, né? Tanto pelo que ele fala, pelas ações dele. Já foi mal utilizado em alguns momentos, e o Zubeldia já chegou a colocar ele como meia, ele já chegou a não render em vários momentos, mas é um baita jogador decisivo ali para o São Paulo, já tem bastante tempo. Faz os 2-0, São Paulo espanta a crise ali. No domingo, 11 da manhã, a equipe do Internacional venceu o Ceará por 1-0. Gol do Alan Patrick, né, que vem confirmando a grande fase dele. Já são 12 gols, 10 assistências na temporada. Então, assim, vem numa fase muito, muito boa. Alguns até, né, questionam, será que ele não merece uma chance na seleção? Fica aí, né, será que o Dorival vai chegar a convocar o Alan Patrick? Ele já tem uma idade mais avançada, mas é um jogador muito experiente, um jogador muito bom. Vem sendo, né, um dos destaques, não só do Inter, como de todo o Brasileirão. O Inter ganha do Ceará 1-0. E aí a gente tem os jogos do domingo à tarde, 4 da tarde, tivemos Cruzeiro e Juventude. 4 para o Cruzeiro, 0 para o Juventude. O Cruzeiro segue mais líder do que nunca, numa grande atuação. E um dos destaques da rodada para mim, que foi o Gabigol. Se você vê o jogo, de fato o Caio Jorge pode até ser considerado o melhor em campo ali. Ele faz uma grande atuação, 2 assistências, sofre o pênalti. Mas para mim o destaque é o Gabigol. Não só pela atuação em si, pelos gols que ele fez, mas por conta do profissionalismo dele. A gente sabe que o Gabigol sempre foi um jogador muito polêmico, sempre foi um jogador cheio de si, e é aquilo, né? Não dá pra falar que ele tá certo ou errado. Ele sempre correspondendo no campo, tanto faz, né, o estilo dele ali fora de campo. Mas ele sempre foi um jogador mais polêmico. Ele já chegou a ter alguns problemas no Flamengo, de disciplina, mas no Cruzeiro, o Leonardo Jardim chega, tira ele da titularidade e o time começa a render muito bem. Tanto o Matheus Pereira, o Caio Jorge, o Cruzeiro ali numa grande fase, né? Conseguiu, né, a marcação e pressão ali na frente, os volantes do Cruzeiro numa boa fase. O Gabigol vai para o banco. E aí era um momento que tudo poderia ter desmoronado. Ele poderia ter simplesmente brigado com o técnico, pedido para sair, arrumado confusão no elenco. Ele já fez isso algumas vezes. Mas o Gabigol fica quieto. Ele continua treinando, continua dando o seu melhor e ele vai sendo recompensado. Por mais que ele não seja titular, ele é um jogador que vem sendo importante quando ele entra no segundo tempo. Ele já fez gols ali, né, contra o Flamengo, o gol decisivo da vitória. E é um gol que, quando a gente para pensar hoje, se o Cruzeiro não tivesse feito aquele gol, não estaria na liderança. Ou seja, o gol que deu a liderança momentânea para o Cruzeiro saiu dos pés do Gabigol, né, na vitória contra o Flamengo. Foi um gol importantíssimo, no último lance praticamente. O Gabigol vem bem. Ele foi titular no lugar do Matheus Pereira, né? Foi poupado ali, já vinha numa sequência de jogos, teve uma pancada ali contra o Fluminense, é poupado e o Cruzeiro confirma a boa fase. Era um jogo, né, mais tranquilo, quando a gente pensa no Juventude, que é uma equipe muito ruim. Junto com o Sport, talvez sejam as grandes equipes pro rebaixamento. O Sport já está rebaixado, então com 3 pontos, uma das piores campanhas da história. Perdeu mais um jogo essa rodada para o Botafogo, a gente vai falar disso. E o Juventude vem a passos largos também para fazer companhia para o Sport na Série B do ano que vem. E aí o Cruzeiro consegue ganhar esse jogo, roda ali um pouco o elenco. Isso é muito importante, né? A sequência é muito pesada. O Cruzeiro ainda tem a Copa do Brasil. E aquilo, o Cruzeiro está numa grande fase, tanto no Brasileiro. Por que não, né? Sonhar e disputar, tem tudo para fazer uma grande campanha também na Copa do Brasil. O Cruzeiro então 4-0, né? 2 assistências do Caio Jorge, 2 gols do Gabigol.
Então assim, um baita jogo do Cruzeiro, confirma a boa fase, confirma a liderança. O outro jogo que aconteceu no domingo à tarde ainda foi o Botafogo ganhando de 1-0 do Sport. O gol do Botafogo ali do Cuiabá acontecendo num dos últimos lances do jogo, já no finalzinho. Então, uma vitória ali sofrida contra o Sport, mas o Botafogo chegou a criar algumas oportunidades, sai com os 3 pontos. E no Brasileirão a gente tem muito isso. Jogar bem é muito importante, porque quanto melhor o time está jogando, a tendência é que ele consiga mais vitórias. Mas vai ter jogo que ou melhor, todos os jogos, o mais importante, de fato, são os 3 pontos. Então, tem jogo que o clube joga bem, consegue criar oportunidades, faz ali bolas na trave, goleiro defendendo, e perde jogo, empata. Botafogo conseguiu fazer um jogo ali que talvez não seja o jogo mais bonito de todos, mas conseguiu sair com a vitória. 1 para o Botafogo, 0 para o Sport. E aí chegamos para os 2 últimos jogos da rodada, que talvez foram 2 dos grandes jogos ali, né, os mais esperados, junto com o clássico, né, São Paulo e Corinthians. 5h30 também nós tivemos Palmeiras contra Atlético Mineiro. Ou melhor, Palmeiras 3, Hulk 2. Porque o time do Galo está completamente dependente do Hulk, e o Hulk tirou 2 coelhos da cartola no último lance do jogo, quase tirou mais um. E assim, foi uma grande atuação, uma atuação histórica do Hulk, quando a gente pensa, poxa, um gol de falta ultimamente já não tem sido a coisa mais comum. O Hulk fez 2 golaços de falta. Um mais no jeito, né, a bola ali no ângulo, o segundo uma porrada impressionante. 2 gols dele. No último lance, o Everton ainda fez uma defesaça, porque senão a gente teria um feito histórico aqui, hat-trick do Hulk com gols de falta. Mas mesmo com o Hulk tirando esses 2 coelhos da cartola, não foi o suficiente, porque a equipe do Galo, se fizesse o básico de não atrapalhar o Hulk, já seria talvez o suficiente para o Galo arrancar um empate, e o Galo está numa fase melhor. Mas os jogadores, eles não só não atrapalham, como fazem questão de deixar ainda mais difícil para o Hulk carregar o Galo. E o Galo vem numa sequência muito ruim. O Galo teve bons momentos na temporada, mas principalmente depois da pausa do Mundial, foram jogos assim, muito ruins do Galo, tanto contra o Bahia. O jogo ruim, o Hulk tira um coelho da cartola de novo, faz um gol olímpico no final, e o Galo ainda consegue tomar o gol nos acréscimos. Né? O jogo contra o Bucaramanga na Sul-Americana, o Galo ganha de 1-0, mas uma atuação ruim, gol do Hulk ali de pênalti, né? O Igor Gomes entra bem, sofre o pênalti. E a derrota para o Palmeiras 3-2, com direito a gol contra do Alonso, falhas ali. O Rony faz uma partida assustadoramente ruim também. No último lance, o Hulk bate a falta ali, o Everton defende. O Rony com a bola podia jogar para a área, estava todo mundo dentro da área. Ele pisa em cima da bola, perde a bola ali no que seria o último cruzamento do Galo para a área. Então assim, o Galo vem numa fase muito ruim e estava desfalcado, né? Além do Coelho, que tem sido grande jogador, talvez uma das grandes polêmicas da semana passada foi justamente a questão envolvendo Dudu e Leila Pereira. O Dudu foi condenado ali a 6 jogos de suspensão nas competições da CBF. Então ele está fora do jogo, ficou fora do jogo contra o Palmeiras. Ele vai ficar fora do jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão. Vai ficar fora dos jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil. O Galo está tentando, né, o efeito suspensivo ali, mas tem sido uma situação muito esquisita, para não dizer outra coisa. De fato, o Dudu teve desentendimento com a Leila Pereira, né, a presidente do Palmeiras, e tem toda a questão envolvendo, né, a pena que ele pegou de 6 jogos e o crime, né, que foi colocado ali, né, a pena que ele pegou por misoginia. Ou seja, ele foi condenado, né, foi enquadrado ali na questão da misoginia, porque ele falou da Leila Pereira. Mas é aquilo, né? A Leila Pereira tem um histórico também bem complicado. Ela já tem várias brigas com presidentes, né, tanto do Botafogo, já brigou com vários jogadores ali. E aquilo, ela falou mal do Dudu também. Ela vai ser punida? E é muito estranho quando a gente vê que as juízas que estavam ali, as advogadas que estavam envolvidas no caso, todas postando foto no final com a advogada da Leila, comemorando praticamente, né, a sentença do Dudu. Ou seja, foi toda uma situação muito estranha. O Galo tenta entrar com efeito suspensivo. A tendência, na maioria dos casos, seria concedido, só que o caso vai se estendendo ali, não consegue esse efeito suspensivo. O Dudu fica fora de fato do jogo contra o Palmeiras. E é até marcante, né? Dudu e Leila Pereira. E o jogo que eles escolhem para marcar o julgamento é justamente antes do Galo e Palmeiras lá em São Paulo. Fica aí, né? Será que houve alguma interferência da Leila? Não dá para saber, mas a questão é que o Dudu ficou fora. Poderia ter sido, né, alguma ajuda para o Galo, mas de fato o Palmeiras mereceu a vitória e mereceu ganhar por até mais gols de diferença ali.
Se não fosse o Hulk, poderia facilmente ter sido 3-4-0 para o Palmeiras sem tantas dificuldades. Rodada é encerrada simplesmente com Fla-Flu, Flamengo contra o Fluminense, no que talvez não tenha sido um belo jogo assim, né, com várias chances, um jogo bonito, atrativo, mas é sempre um Flamengo e Fluminense, gera toda a tensão. O Flamengo jogou melhor, mas o Flamengo estava encontrando dificuldades para furar a defesa do Fluminense. O Fluminense estava se defendendo bem, não fez muito mais do que isso, e o número assustador para o Fluminense é que nos últimos 13 jogos que o Fluminense jogou sem o John Arias, ele não venceu. Então, simplesmente, o Fluminense sem o Arias tem sido um clube muito ruim. O Fluminense chegou a disputar, né, a questão ali para ficar na Série A, chegou a ter bastante chance de cair para a Série B, conseguiu se salvar do rebaixamento, mas esse ano fez boas campanhas, né, no Super Mundial principalmente, mas com a venda do John Arias aí fica a questão, será que o Fluminense vai voltar a brigar na parte de baixo, vai conseguir se manter em cima ali na tabela? A gente vai ver isso, né, nas próximas rodadas, mas a coisa não está muito boa para o Fluminense, que perdeu justamente com a lei do ex. Gol do Pedro, e aí tem toda a questão envolvendo o Pedro, toda a polêmica, né, ao longo da semana, dos últimos dias. O Pedro que talvez 8 meses atrás, 9 meses atrás, antes da lesão dele, ele era o melhor jogador do futebol brasileiro. Ele vinha numa fase muito boa, artilheiro, fazendo muitos gols. Ele tem uma lesão grave, jogando pela seleção, ou seja, já era um jogador de destaque ali. Ele volta, quando parecia que estava tudo bem, né, que ele voltou antes do tempo, ia conseguir estar se recuperando. Tem toda a questão do Mundial, que ele não estava num ritmo tão grande de intensidade, ele fica ali, né, alguns jogos no banco. Quando parecia que tudo, daqui a pouco melhora, teve toda a questão, né, depois do jogo contra o São Paulo, o Felipe Luiz falando do Pedro. Ele chegou a soltar um comunicado, não pedindo desculpas oficialmente, né, para o Felipe Luiz, então ficou um clima ali meio estranho. Ele é relacionado para o jogo, e aí fica aquela questão, será que o Pedro vai entrar, será que não vai entrar, como é que está a relação dele com o Felipe Luiz? Ele entra no segundo tempo e ele faz um gol. É aquilo, né, o Pedro pode estar envolvido em várias polêmicas, mas querendo ou não, ele ainda é, sem dúvidas, um dos melhores 9 da América do Sul. Ele é um grande jogador, né? Já chegou a estar ventilado ali as mensagens, os prints que magoaram muito ele, né, de que o Flamengo estava colocando ele à venda ali se chegasse uma proposta. A melhor coisa para o Flamengo seria permanecer com o Pedro. Independente do valor da proposta, um jogador como o Pedro, com a qualidade dele, é muito raro de encontrar no mercado, principalmente pelos valores, né, de 15 milhões de euros que estavam sendo ventilados ali. Mas o Pedro também não consegue jogar, e ele não vai jogar com o Felipe Luiz se ele não tiver dedicado, se ele não tiver dando tudo de si. E ele precisa, né, mudar a postura dele, porque a gente sabe que futebol, ele é um dos melhores do Brasil, um dos melhores centroavantes ali. Ele entrou, fez o gol no finalzinho do jogo, o Flamengo ganha o jogo e continua, né, na caça ali contra o Cruzeiro. Então, essa foi a rodada 15 do Brasileirão. Antes da gente finalizar, a gente vai mostrar aqui como que está a tabela do Brasileirão, né? Como a gente disse, tiveram algumas mudanças. O Santos voltou para a zona, o Cruzeiro se manteve líder ali. O Sport, 3 pontos, é o último colocado. E assim, é muito improvável a gente pensar que o Sport vai ter alguma mudança e vai conseguir se recuperar, porque assim, 3 pontos em 13 jogos é simplesmente assustador, né? O Sport faz uma campanha ali muito ruim. O Sport simplesmente não venceu no Brasileirão. O Sport tem 3 empates, não venceu, é o lanterna. Fortaleza é o 19º, Juventude o 18º e o Santos fecha a zona de rebaixamento, é o 17º. Vasco 16º, Vitória é o 15º, São Paulo está em 14º, conseguiu uma vitória importante para dar uma respirada. É aquilo. São só 2 pontos da zona, mas o São Paulo consegue estar ali, né, com a vitória importante. Grêmio em 13º, Inter é o 12º, Ceará em 11º, Corinthians em 10º. O Galo, né, nessa péssima fase, vem caindo, está em 9º. Fluminense é o 8º, Mirassol 7º, um dos destaques do Brasileirão até aqui. Bahia em 6º, Botafogo em 5º. E olha como é que a vitória foi importante. O Botafogo, né, conseguiu passar o Bahia ali. Palmeiras em 4º, Red Bull em 3º. Flamengo com 30 pontos é o 2º, Cruzeiro é o líder com 33 pontos. Tem aquela questão, o Flamengo tem um jogo a menos e o Brasileirão até aqui tem várias equipes com menos jogos. Então o Flamengo ainda pode igualar os 33 pontos do Cruzeiro se vencer o jogo que tem a menos, mas hoje o Cruzeiro é líder, faz uma baita campanha. E aí vamos ver, né, se essa briga vai ficar entre Cruzeiro e Flamengo, se o Palmeiras vai chegar, se o Red Bull vai conseguir manter, se o Botafogo consegue chegar. Tem muita coisa ainda para acontecer.
né? Estamos chegando ainda no final do primeiro turno, tem muita emoção ainda, bastante coisa para rolar. Você vai acompanhar tudo aqui no canal All Sports. Você que ficou até o final, não esquece de deixar o like, de compartilhar aí com os amigos e, de novo, de verificar se você já está inscrito. Se gostou do vídeo, não esquece o like. Muito obrigado para você que ficou até o final. Galera, um abraço. Tchau, tchau.